Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malahi Ben Israel, aqui de nossa Kahal, nossa sinagoga, Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã, este que é o segundo dia da semana, para fazermos a leitura da segunda aliá, da Parashá que estamos estudando esta semana, as duas Parashot juntas, que é a Parashá Vayakhel e Pekudê. Hoje a leitura da segunda aliá, ela está no capítulo 35 de Shemot, verso 30, até o capítulo 37, verso 16. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 13 de março do ano de 2023 e dia 20 de Adar do ano de 5.783. A você que está completando o ano de vida, nesse dia, Mazal Tov, parabéns. E a você que está completando alguma data festiva também, nossos parabéns, que Hashem vos abençoe grandemente. Então, faremos a leitura da segunda aliá da Parashá. A toda a família Anusim Brasil, todos nossos amigos, nossos internautas, um Boker Tov, muito bom dia a todos, que Hashem vos abençoe grandemente neste dia e que abençoe e prospere este dia na sua vida. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu b'kol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E disse Moshe aos filhos de Israel: Vede, chamou o Eterno pelo nome a Betsael, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus em ciência e inteligência e em saber, e para toda obra em prata e em cobre, e em parte de pedras para engaste, e em talhes de madeiras para fazer toda sorte de obra fina, e para ensinar dotou o seu coração e o de Aholiabe, filho de Ahissamá, da tribo de Dan. A estes encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, de artista, de bordador, em tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, e linho e de tecelão. Converteu-os em realizadores de todo o trabalho, para que fizesse invenções e as ensinassem aos artífices. E farão Betsael e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem deu o Eterno ciência e inteligência para saber fazer toda a obra do serviço da santidade. Tudo o que ordenou o Eterno, e encheu Moshe a Betsael e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, a quem deu o Eterno ciência em seu coração. Todo aquele cujo coração o impeliu para chegar à obra e fazê-la. E tomaram de diante de Moshe toda a oferta separada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço da santidade, para fazê-la. E elas ainda trouxeram donativos pela manhã e fizeram todos os sábios, os que faziam toda a obra da santidade, cada um conforme a obra que fazia, e falaram a Moshe dizendo: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que ordenou o Eterno a fazer. E ordenou Moshe, e fizeram passar uma voz pelo acampamento, dizendo: nenhum homem e nenhuma mulher faça mais obra alguma, faça mais alguma obra alguma para a oferta separada à santidade. E cessou o povo de trazer, e o material para a obra que era suficiente para fazer toda a obra, e ainda sobrava. E fizeram todos os sábios de coração, entre os que faziam a obra, o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido, tecido de lã
azul celeste, púrpura e carmesim, com querubins, obra de artista, e fizeram comprimento de uma cortina 28 cúbitos, de largura 4 cúbitos para uma cortina, uma medida para todas as cortinas. E ajuntou as 5 cortinas, uma à outra, e 5 cortinas juntou uma à outra. E fez laçadas de tecido de lã azul celeste sobre a orla de uma cortina ao fim da juntura. Assim fez na orla da cortina extrema na segunda juntura. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na extremidade da cortina que estava na segunda juntura. As laçadas eram paralelas uma à outra, e fez 50 colchetes de ouro, e juntou as cortinas uma à outra com os colchetes, e o tabernáculo veio a ser um todo. E fez cortinas de pelo de cabras para servir de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fez, comprimento de uma cortina 30 cúbitos, e 4 cúbitos a largura de uma cortina, uma mesma medida para as 11 cortinas. E juntou as 5 cortinas à parte e as 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas sobre a orla da cortina da extremidade da juntura, e fez 50 laçadas sobre a orla da cortina na segunda juntura, e fez 50 colchetes de cobre para juntar a tenda para ser um todo, e fez uma coberta para a tenda de pele de carneiro, tintas de vermelho, e uma cobertura de pele de tarraxe por cima. E fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, para serem colocadas verticalmente, 10 cúbitos o comprimento de uma tábua, e cúbito e meio a largura de cada uma. Depois 2 encaixes para uma tábua, justaposto um ao outro. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo 20 tábuas ao canto na direção do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para 6 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua em seus 2 encaixes. E do segundo lado do tabernáculo, ao lado do norte, fez 20 tábuas com 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E nos cantos do tabernáculo ao oeste fez 6 tábuas, e 2 tábuas fez para as extremidades do tabernáculo, nas partes finais, e foram coordenadas por baixo, e ainda foram coordenadas em seus cabos uma argola. Assim fez ambas as 2 extremidades, e foram 8 tábuas, e suas bases de prata, 16 bases, eram 2 bases debaixo de uma tábua. E fez barras de madeira de acácia, 5 tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do segundo lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do tabernáculo nas partes finais do oeste. E fez a barra do meio para fazê-la passar dentro das tábuas de uma extremidade à outra. E cobriu as tábuas de ouro, e fez uma argola de ouro, que eram os lugares pelos quais passaram as tábuas, e cobriu as barras de ouro. E fez a divisória de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, e linho torcido, obra de artista, com formas de querubins. E fez para ela 4 colunas de acácia, e cobriu-as de ouro e seus capitéis de ouro. E fundiu para ela 4 bases de prata. E fez um véu para a entrada da tenda de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de bordador. E suas 5 colunas e seus capitéis, e cobriu suas cabeças e suas molduras de ouro, e suas 5 bases fez de cobre. E fez Betzalel a arca de madeira de acácia, de 2 cúbitos e meio de comprimento, cúbito e meio de largura, e cúbito e meio sua altura.
e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma bordadura de ouro ao redor, e fundiu para ela 4 argolas de ouro sobre seus 4 lados, 2 argolas sobre seu primeiro lado e 2 argolas sobre seu segundo lado, e fez varas de madeira de acácia, e cobriu-as de ouro, e meteu as varas nas argolas sobre os lados da arca, para levar a arca, e fez um tampo de ouro puro, 2 cúbitos e meio seu comprimento, e cúbito meio sua largura. E fez 2 querubins de ouro batidos e feitos de uma só peça, 2 cabos dos tampos, um querubim em uma extremidade, e um querubim na outra extremidade. Da mesma peça do tampo fez os querubins em suas 2 extremidades, e os querubins estavam com as asas estendidas para cima, cobrindo com suas asas o tampo, e tendo as bases voltadas entre si na direção do tampo, estava o rosto dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia 2 cúbitos, seu comprimento, 1 cúbito sua largura e cúbito meio sua altura, e cobriu-as de ouro fino, e fez-lhe uma bordadura de ouro ao redor, e fez uma moldura de 1 punho ao redor, e fez uma bordadura de ouro a sua moldura ao redor, e fundiu para ela 4 argolas de ouro, e meteu as argolas sobre os 4 cantos de seus 4 pés. Em frente à moldura estavam as argolas, que eram os lugares para colocar as varas para levar à mesa, e fez as varas de madeira de acácia, e cobriu-as de ouro para levar à mesa, e fez os utensílios que estavam sobre a mesa, suas formas, seus suportes e as colunelas com que os pães seriam cobertos com elas de ouro puro. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet vehayu lanu tabetohenu, Baru atah Adonai noten hatorah. E assim lemos a segunda aliá da Parashá desse segundo dia da semana, uma leitura bastante extensa, até porque estamos fazendo as duas aliotes juntas. Então fazemos sempre uma leitura maior. Então a leitura de hoje, ela fala sobre a construção dos objetos sagrados do templo. Tudo foi feito de acordo com o que o Eterno mostrou a Moshe. Nada foi feito segundo a vontade de Moshe ou da maneira como Moshe achou melhor de fazer. Tudo foi feito segundo foi mostrado para Moshe. Então Moshe tanto cumpria as mitzvotes concernente os mandamentos, como também aquilo que Deus pedia para ele, e particularmente os pedidos que Deus confiou em Moshe. Então o Eterno, Moshe cumpriu a Torá, cumpriu os mandamentos, e Moshe também cumpria as ordens que a ele eram determinadas. Então Moshe, ele fez tudo conforme Hashem pediu, tudo dentro dos detalhes que o Eterno pediu. E Moshe, como um mestre, né? Ele instrui a homens, ao qual Deus, o próprio Deus, deu a eles sabedoria, né? Deu, digamos, o que nós falamos hoje, o dom, né? Para que eles fizessem tudo conforme Moshe falasse. Então, eles receberam de Deus o dom para fazerem as roupas, para fazerem os objetos sagrados, e para fazer, aqui na leitura nós vimos que o momento em que eles
fazem a arca sagrada. Então, todos os objetos que foram feitos eram objetos construídos pelos homens. Foram homens que construíram, homens que receberam de Deus o dom e construíram todos os utensílios, todos os objetos, construíram o tabernáculo. Tudo que foi feito, o tabernáculo, os objetos, tudo tornou-se santidade, tudo se tornou santo. Tudo o que ali estava era para serviço a Deus. Então, embora tenha sido feito pelos homens, que Deus os capacitou, mas aqueles objetos, aquele lugar tornou-se sagrado, tudo tornou-se muito sagrado. Então, da mesma forma, nós hoje continuamos utilizando objetos, livros, muitas coisas, utensílios fabricados por nosso povo. Hoje nós utilizamos a Torá, o Sefer Torá, o Sidur, os livros de prece. Então, todos os objetos que nós utilizamos, todos os utensílios que fazem parte da nossa vida diária, como judeu, a Torá, o Sidur, devemos ter muito cuidado e muito respeito. O talite, a kippá, o talite que nós utilizamos, devemos ter muito cuidado e muito respeito com esses utensílios que fazem parte do nosso dia a dia, no Shabat. Então, devemos ter cuidado com, por exemplo, com o Sidur. O Sidur é o nosso livro de prece. Então, não podemos deixar ele em qualquer lugar, jogar ele em qualquer lugar. Então, eu tenho falado aqui na sinagoga e quero aqui reforçar. Então, quando você vem na sinagoga rezar, não deixe o Sidur em cima de uma cadeira, em cima de um banco, como se fosse um livro qualquer. O Sidur por meio dele, por meio das orações que ali estão contidas no Sidur, é que nós rezamos, é que nós fazemos as nossas preces, nossos agradecimentos, os nossos pedidos a Deus. Então, o nosso Sidur que nós utilizamos, sim, foram feitos por homens. Foram homens que fizeram, que levaram para uma gráfica, que imprimiram, mas o que contém ali é sagrado. É sagrado. Por meio do Sidur, nós nos apresentamos diante de Deus no dia a dia, nas preces, nas festas, com toda a ritualística das festas, toda a nossa vida, durante toda a nossa vida, somos regidos pelo Sidur, que é o nosso livro de prece. Então temos que ter muito cuidado. E quando acontece, isso pode acontecer, claro, às vezes deixa cair o Sidur, deixa cair a Torá. Então, normalmente, quando a gente recolhe do chão, a gente leva e beija, como um sinal de respeito, Então, devemos ter muito cuidado com os nossos livros, com a Torá, com tudo que utilizamos em nossa casa e também na sinagoga, considerando que, ainda que homens que fizeram, mas foram homens que receberam de Deus a instrução para fazer, e devemos ter todo o respeito com eles, assim como a Torá, na leitura, nos fala de homens que Deus capacitou. Eles construíram todos os utensílios do templo e todo o tabernáculo, todos os utensílios eram sagrados. Ninguém podia se aproximar sem a devida ordem de Deus, ainda que muitas vezes sejam de boa intenção, que a intenção seja boa,
mas é permitido, não se pode fazer, né? Então nós temos o exemplo no que a Torá fala de Uzá. Uzá era aquele judeu que acompanhava o trajetório da arca que estava com os filisteus, e ela estava voltando para Jerusalém. E a arca estava em cima daquele carro de boi. E dado o momento que o carro deva ter passado por algum lugar onde houve uma inclinação do carro, Uzá, com toda a sua boa intenção, achando que a arca ia cair, levou a sua mão para segurar, e quando ele tocou na arca, ele morreu. Então, quem fabricou a arca não morreu, mas depois a arca tornou-se sagrada. Então, tudo que nós utilizamos, tudo que era utilizado no templo era sagrado e era restrito a algumas pessoas, né? Então, possamos também nós termos todo esse cuidado e todo o respeito para com tudo quanto utilizamos no nosso dia a dia, na nossa vida judaica. Que Hashem, então, os abençoe grandemente, que o seu dia seja pleno, seu dia seja repleto de realizações e conquistas, de bênçãos, de cura, de muita saúde, muita paz, muita felicidade neste dia. Tenham todos, então, um ótimo dia, Boker Tov, Shalom, Shalom, e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Shalom, Shalom.